Milionário muda destino de grávida negra de 8 meses abandonada na Candelária. A cena era de cortar o coração. Na escadaria da Candelária, no Rio, Carol, 22 anos, barrigão enorme de 8 meses, jogada ali, no meio da rua, como se fosse lixo. Ricardo, o cara que jurava amor eterno, sumiu no mundo. Deixou ela ali, sem um tostão, sem ter para onde ir, com o Gabizinho quase nascendo. A dor da alma misturada com a dor nas costas. Um inferno. Lembrava dos momentos bons, dos passeios no arpoador, dos planos. Tudo água abaixo. Agora era só medo e incerteza. Cada dia era uma luta para conseguir um pão, uma água, uma ajuda qualquer. Vendia bala no sinal, mas mal dava para comer. A humilhação era diária, mas a esperança de dar um futuro pro Gabizinho era o que a mantinha de pé. E foi numa dessas vendas de bala, na correria da Praça 15, que a vida dela deu uma guinada. Bum! Esbarrou num cara alto, elegante, cheiroso. Era Marcos, o empresário famoso, dono de um monte de restaurante chique. Ele olhou para a barriga dela, os olhos desesperados, e sentiu um baque. Algo ali tocou fundo no coração dele. Marcos não pensou 2 vezes. Ofereceu ajuda, dinheiro, emprego, um lugar para morar. Carol, claro, desconfiou. Já tinha levado tanta rasteira da vida, né? Mas a insistência e o jeito bom do cara foram quebrando a resistência dela. No fim das contas, aceitou. Uma chance para ela e pro Gabizinho. A vida começou a mudar. Um AP bacana em Copacabana. Um emprego num dos restaurantes do Marcos. O Gabizinho com tudo do bom e do melhor. Parecia conto de fadas, né? Mas conto de fadas tem sempre uma bruxa para atrapalhar. E a bruxa dessa história se chama do Marcos. Uma socialite invejosa que não aceitava perder o bofe. Começou a espalhar veneno sobre a Carol, botando em dúvida até a paternidade do Gabizinho. Falava mal, inventava história, tudo para minar a confiança do Marcos. Para piorar, Ricardo, o pai sumido, resolveu dar as caras. Arrependido, dizia ele. Queria assumir a paternidade, agora que a vida da Carol tinha melhorado. Marcos, que sempre sonhou em ter uma família, ficou balançado. Amava a Carol, mas a dúvida corroía, e a bomba explodiu quando o resultado do exame de DNA chegou. Uma reviravolta que ninguém esperava. Uma verdade chocante que podia colocar tudo a perder. Quem é o pai do Gabizinho, afinal? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer. Cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E a bomba explodiu quando o resultado do exame de DNA chegou. Uma reviravolta que ninguém esperava. Uma verdade chocante que podia colocar tudo a perder. Quem é o pai do Gabizinho, afinal? O envelope pardo tremia na mão do Marcos. Carol mordia os lábios, os olhos marejados. Ricardo, com a maior cara de pau, botava a banca de pai coruja. Verônica do lado, com um sorrisinho venenoso, pronta para dar o bote. A tensão era tanta que dava para cortar com faca. Marcos respirou fundo. Abriu o envelope e leu. 1, 2 vezes. A cor sumiu do rosto dele.
Ficou branco que nem cera. Carol se desesperou. Marcos, fala! Pelo amor de Deus, quem é o pai? Ele levantou os olhos, a voz embargada. Não é o Ricardo. Ricardo bufou, revoltado. Verônica abriu um sorriso vitorioso. Carol suspirou aliviada, mas a confusão ainda pairava no ar. Então, sou eu? Marcos perguntou, quase num sussurro. Ele queria tanto que a resposta fosse sim. Queria ser o pai do Gabizinho, formar uma família com a Carol. Mas a verdade... a verdade era muito mais cruel. Marcos apertou o papel na mão, as palavras cravadas na mente. Não, Carol, o pai não é nenhum de nós dois. O silêncio invadiu a sala. Um silêncio pesado, sufocante. Carol arregalou os olhos sem entender. Como assim, Marcos? Não é possível. Tem que ter algum engano. E foi aí que a ficha caiu. Uma lembrança vaga, um momento de fraqueza. Não, não pode ser. A voz dela era um fio. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia se manter de pé. Marcos a segurou, preocupado. Carol, o que foi? Você está pálida. Ela olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto. O Gabizinho! O Gabizinho! E então a bomba explodiu de verdade. O Gabizinho é seu filho, Marcos. O mundo parou. O tempo congelou. Verônica gargalhou histérica. Ricardo ficou boquiaberto, sem entender nada. Marcos sentiu as pernas bambearem. Como assim? Ele não podia ter um filho com a Carol. Não fazia sentido. Isso é mentira! Ele gritou desesperado. Esse exame está errado. Mas Carol negou com a cabeça, as lágrimas caindo como cachoeira. Não está, Marcos. Eu menti para você. Aquele dia, no arpoador, eu estava carente, confusa. E nós dois. A verdade era um soco no estômago. Um golpe baixo, devastador. Marcos olhou para o Gabizinho, dormindo no berço. Seu filho, fruto de uma traição, de uma mentira. Verônica se aproximou, o veneno escorrendo pelos cantos da boca. Que bonitinho, o milionário sendo enganado pela favelada. Isso que dá a bancar o bom samaritano. Mas Marcos não ouvia nada. A cabeça girava, o coração em pedaços. Ele amava a Carol. Queria construir uma vida com ela. Mas como confiar em alguém que mentiu dessa forma? Como criar um filho sabendo que ele é fruto de uma traição? E no meio daquele caos, uma pergunta martelava na sua mente. Se o Gabizinho era filho dele, quem era o pai do filho que Verônica esperava? E no meio daquele caos, uma pergunta martelava na sua mente. Se o Gabizinho era filho dele, quem era o pai do filho que Verônica esperava? Verônica gargalhava, histérica, limpando as lágrimas de rímel borrado. Olha só que ironia, o corno e a sonsa. Combinação perfeita para a novela das 9. Marcos a encarava, o rosto vermelho de raiva. Cala a boca, Verônica. Você não tem nada a ver com isso. Ah, não tenho? E quem vai sustentar meu filhinho, hein? Porque, querido, você é o único rico aqui. Ela se aproximou, o tom venenoso. Será que o DNA do meu bebê também vai ter uma surpresa? Um silêncio mortal pairou no ar. A ficha começou a cair na cabeça do Marcos. Verônica nunca foi flor que se cheire. E se? Verônica, você está insinuando o quê? Ele perguntou, a voz baixa e ameaçadora. Ela sorriu, um sorriso frio que arrepiou a espinha de todo mundo. Digamos que eu sempre fui uma mulher de negócios. E para ter o que eu quero, eu faço qualquer coisa. De repente, a porta da cobertura se abriu com um estrondo. Um homem alto, forte, com cara de poucos amigos, invadiu o apartamento. Era Paulo, o segurança particular do Marcos.
Senhor Marcos, desculpa a invasão, mas recebi uma denúncia anônima. Parece que tem gente aqui envolvida num esquema bem sujo. Verônica empalideceu. Ricardo, o pai sumido, arregalou os olhos. Carol tremia, sem entender nada. Paulo acenou com a cabeça e 2 policiais entraram na sala. Verônica Albuquerque, você está presa por falsidade ideológica, extorsão e tentativa de homicídio. A socialite surtou. O quê? Isso é um absurdo, eu não fiz nada. Mas Paulo era implacável. Temos provas de que você pagou para adulterar o exame de DNA do Gabizinho. E também temos gravações suas planejando um acidente para Carol. A sala ficou em silêncio de novo. A verdade era um soco na cara de todo mundo. Verônica, a vilã da história, era ainda pior do que eles imaginavam. Mas a bomba maior ainda estava por vir. Enquanto os policiais algemavam Verônica, um deles se aproximou do Marcos. Senhor, precisamos que você venha à delegacia prestar depoimento. E também precisamos fazer um teste de DNA com o senhor. Marcos franziu a testa. DNA? Pra quê? Já não basta toda essa confusão? O policial respirou fundo. A denúncia anônima também diz que o senhor não é quem diz ser. Que o senhor assumiu a identidade de outra pessoa há muitos anos. O mundo de Marcos desabou. Aquele segredo, que ele guardava a 7 chaves, estava prestes a ser revelado. Quem era ele, afinal? E o que isso significava para o futuro dele, da Carol e do Gabizinho? Naquele momento, o celular do policial tocou. Ele atendeu, ouviu atentamente e desligou, o rosto pálido. Tenho más notícias. Acabamos de receber a confirmação. O senhor não é Marcos Ventura. O seu nome, Marcelo Tavares. E o senhor é procurado pela Interpol por fraude e lavagem de dinheiro em escala internacional. Senhor, tenho más notícias. Acabamos de receber a confirmação. O senhor não é Marcos Ventura. O seu nome é Marcelo Tavares. E o senhor é procurado pela Interpol por fraude e lavagem de dinheiro em escala internacional. O chão sumiu debaixo dos pés do Marcelo. Quer dizer, do Marcos. Quer dizer, quem era ele, afinal? Carol olhava para ele, desesperada. Gabizinho dormia alheio a tudo. Verônica ria, satisfeita. Ricardo, coitado, parecia mais perdido que cego em tiroteio. Isso não pode ser verdade! Ele gritou, a voz embargada. É um engano! Eu não sou nenhum criminoso! Mas os policiais não estavam nem aí. Algemaram ele rapidinho, sem dó nem piedade. Levaram ele para fora da cobertura, como se fosse um bandido qualquer. Carol correu atrás, aos prantos. Marcos, volta! Me diz que isso é mentira! Ele não podia falar nada. Só olhava para ela, com o coração partido. Queria dizer que a amava, que tudo aquilo era um pesadelo. Mas as palavras sumiram, engolidas pelo medo. De repente, no meio daquele caos, uma coisa inacreditável aconteceu. Um estrondo ensurdecedor sacudiu o prédio inteiro. Uma explosão. Fumaça, gritos, sirenes. Um inferno. Todo mundo se desesperou. Os policiais tentavam controlar a situação. Verônica gritava, histérica. Ricardo se encolhia num canto, apavorado. Carol, em choque, só conseguia olhar para o alto de onde vinha a fumaça. Foi aí que ela viu um clarão e, em seguida, o corpo de Marcos. Ou melhor, Marcelo, caindo lá de cima, sem vida. Um grito gutural rasgou o ar. Um grito de dor, de desespero, de puro sofrimento. Era Carol, vendo o homem que amava se espatifar no chão. Mas a história não acaba aí. No meio da confusão, uma ambulância chegou. Os paramédicos correram para socorrer os feridos. E no meio daquela correria,
Um deles se aproximou de Carol. Moça, calma. Vai ficar tudo bem. Mas preciso te perguntar uma coisa. Você conhece um tal de Ricardo? Carol arregalou os olhos. Ricardo? O pai do Gabizinho? O que ele tinha a ver com aquilo? Conheço. Por quê? O paramédico respirou fundo. Ele está muito ferido. Antes de desmaiar, ele disse uma coisa estranha. Disse que ele armou tudo. A denúncia anônima, a explosão, para se vingar de você e do Marcos. Carol ficou sem ar. Ricardo? Capaz de uma coisa dessas? Mas por quê? O paramédico continuou. Ele disse que o Gabizinho não é filho dele, e nem do Marcos. O pai do seu filho é o delegado que está investigando o caso. A bomba explodiu de vez. Carol caiu de joelhos, sem entender nada. A vida dela virou um filme de terror. Traição, mentira, morte. Até onde essa história ia? E quem era o pai do Gabizinho, afinal? E por que o delegado estava envolvido nisso? E, no meio daquele caos, uma pergunta martelava na mente de Carol. Se o Ricardo armou tudo, quem matou o Marcelo? E por que ele tinha que morrer? E no meio daquele caos, uma pergunta martelava na mente de Carol. Se o Ricardo armou tudo, quem matou o Marcelo? E por que ele tinha que morrer? A cabeça de Carol dava voltas. Delegado? Ricardo tramando tudo? Marcelo morto no chão? Gabizinho no meio disso tudo? Era demais para uma pessoa só. Sentiu o corpo mole, a vista escurecendo. Alguém a amparou. Era a vizinha do andar de baixo, Dona Neide, sempre prestativa. Calma, minha filha. Respira. Vai ficar tudo bem, você vai ver. Dona Neide a levou para dentro do apartamento. Sentou ela no sofá e trouxe um copo de água com açúcar. Bebe isso, benzinho. Precisa se acalmar pelo Gabizinho. Carol bebeu, mas não adiantava. A ficha não caía. Ricardo, o traste que abandonou grávida, armando tudo aquilo. E o delegado? Que história era essa de ser o pai do Gabizinho? De repente, a campainha tocou. Dona Neide foi atender. Era o tal delegado. Cara fechada, olhar de poucos amigos. Preciso falar com a Carolina, disse ele, seco. Dona Neide olhou para Carol preocupada. Eu fico aqui com você, minha filha. O delegado não gostou, mas deixou. Entrou, sentou na frente da Carol e começou. Sei que a situação é delicada, mas preciso que você me conte tudo o que sabe sobre o Ricardo e o Marcelo. Carol olhou para ele desconfiada. Por que eu confiaria em você? Acabei de saber que você pode ser o pai do meu filho. O delegado suspirou. Passou a mão no cabelo. Eu sei que parece loucura, mas preciso te explicar. E aí, ele contou. Contou que há muitos anos, ele e o Marcelo eram amigos. Cresceram juntos na favela, sonhavam em mudar de vida. Mas o Marcelo escolheu o caminho errado, se envolveu com gente barra pesada. O delegado, por outro lado, virou policial, jurou combater o crime. Eu tentei tirar o Marcelo dessa vida, mas ele não me ouviu, disse o delegado, a voz embargada. Ele se afundou cada vez mais, até que um dia ele sumiu. Eu nunca soube o que aconteceu com ele, até agora. Carol ouvia tudo, chocada. Não sabia acreditar. E o Ricardo? O que ele tem a ver com isso? O delegado respirou fundo de novo. O Ricardo era um dos capangas do Marcelo. Ele sabia de tudo e estava chantageando o Marcelo para não entregar ele para a polícia. O Marcelo já estava querendo sair dessa vida, montar uma família com você, mas o Ricardo não deixou. Então, foi o Ricardo que matou o Marcelo? Perguntou Carol,
com a voz tremendo. O delegado balançou a cabeça. Não, o Ricardo só armou a explosão para incriminar o Marcelo e sumir com a grana. Mas quem matou o Marcelo foi a Verônica. Carol arregalou os olhos. A Verônica? Mas porquê? O delegado fez uma pausa dramática. Porque a Verônica era apaixonada pelo Marcelo. E quando ela descobriu que ele ia te deixar para ficar com você, ela enlouqueceu. Ela não podia suportar a ideia de perder ele. E foi aí que a ficha caiu de vez. Carol lembrou das vezes que a Verônica olhava com raiva das indiretas venenosas. Ela sempre soube que a socialite não gostava dela, mas nunca imaginou que ela seria capaz de matar alguém. E o Gabizinho? Perguntou Carol com a voz embargada. Você é o pai dele? O delegado olhou para ela nos olhos. Eu não sei, Carol. Eu preciso fazer um teste de DNA para ter certeza. Mas eu prometo que, se ele for meu filho, eu vou cuidar dele como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. De repente, um barulho interrompeu a conversa. Um choro de bebê. Era o Gabizinho acordando no berço. Carol se levantou, foi até ele e o pegou no colo. Olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Meu filho, o que vai ser de nós? Naquele momento, a porta do apartamento se abriu de novo. E quem entrou era a pessoa que Carol menos esperava ver. A pessoa que ela achava que estava morta. Era o. Naquele momento, a porta do apartamento se abriu de novo. E quem entrou era a pessoa que Carol menos esperava ver. A pessoa que ela achava que estava morta. Era o Marcelo. Sim, o Marcelo, todo sujo, com o rosto machucado, mas vivo. Carol não acreditou. Correu para abraçá-lo, chorando de alegria. Você tá vivo? Meu Deus, você tá vivo! Marcelo a apertou forte. Calma, meu amor. Tô aqui, mas a gente precisa sair daqui agora. O delegado olhou para ele, chocado. Mas como? Todo mundo viu você cair. Marcelo respirou. Fundo. Foi tudo um plano. Eu sabia que a Verônica e o Ricardo estavam tramando alguma coisa. Então, eu combinei com um amigo meu dublê de cinema para se passar por mim e pular do prédio. A gente forjou a minha morte para despistar eles e descobrir quem estava por trás de tudo isso. Carol não conseguia acreditar. Era muita informação para processar. Mas no meio daquela confusão, uma coisa ficou clara. Ela precisava confiar no Marcelo. Para onde a gente vai? Perguntou ela, com o Gabizinho no colo. Pro meu esconderijo. É um lugar seguro, onde ninguém vai nos encontrar. Eles saíram do apartamento correndo. Dona Neide ficou para trás, de boca aberta. O delegado sem saber o que fazer. A vida de Carol tinha virado um filme de ação. Chegaram no esconderijo. Era um galpão abandonado, no meio de uma favela. Sujo, escuro, mas seguro. Marcelo trancou a porta e se virou para Carol. Aqui a gente tá protegido. Mas a gente precisa descobrir quem é o pai do Gabizinho e por que a Verônica queria me matar. Carol assentiu. Eu confio em você, Marcelo. A gente vai descobrir a verdade. Passaram a noite ali, escondidos, comendo bolacha e bebendo água da torneira. No dia seguinte, Marcelo saiu para comprar comida e tentar conseguir alguma informação. Carol ficou no galpão, cuidando do Gabizinho. De repente, ela ouviu um barulho lá fora. Um barulho de carro se aproximando. Ela espiou pela janela e viu. Era a Verônica, com 2 capangas armados até os dentes. Carol entrou em pânico. Como ela tinha descoberto o esconderijo? O que ela queria? A porta do galpão foi arrombada. Verônica entrou, com um sorriso maléfico no rosto. Ora, ora, veja quem está aqui, a favelada e o bebê. Carol abraçou o Gabizinho com força. O que você quer, Verônica? Quero o que é meu por direito.
Quero o Marcelo e quero seu filho morto. Carol se desesperou. Não podia deixar a Verônica machucar o Gabizinho. Ela precisava fazer alguma coisa. De repente, um dos capangas da Verônica se aproximou. Ele era alto, forte, com uma tatuagem de caveira no braço. Ele pegou o Gabizinho dos braços de Carol e apontou a arma para a cabeça do bebê. Carol gritou: "Não, por favor, não faz isso!" Verônica riu. "Adeus, Gabizinho. Sua vida foi curta, mas pelo menos você serviu para me dar um pouco de prazer." E então, o capanga apertou o gatilho. Mas quem caiu no chão baleado não foi o Gabizinho. Foi a Verônica. E quem estava segurando a arma? O delegado. Ele entrou no galpão de repente e atirou na Verônica, salvando a vida do Gabizinho. Carol não entendeu nada. E o que estava acontecendo? Por que o delegado tinha salvado o Gabizinho? O delegado se aproximou de Carol, com o rosto sério. "Eu preciso te contar uma coisa que vai mudar a sua vida para sempre." Ele respirou fundo. "O Gabizinho não é seu filho." Carol arregalou os olhos. "Como assim? Claro que é meu filho." O delegado balançou a cabeça. "Não, Carol. O Gabizinho é filho da Verônica." O mundo de Carol desabou de novo. "Peraí, como assim? O filho da Verônica?" Ela não estava entendendo mais nada. Se o Gabizinho era filho da Verônica, quem era o pai? E por que a Verônica queria matar o próprio filho? E antes que ela pudesse fazer mais perguntas, o delegado continuou: "E você, Carol, você também não é quem você pensa que é." Ele pegou um envelope do bolso e entregou para ela. "Leia isso. Vai te explicar tudo." Carol abriu o envelope, tremendo. E lá dentro tinha uma foto. Uma foto dela com outra família. Uma família rica, famosa. E embaixo da foto, uma legenda: "Carolina Albuquerque, desaparecida há 22 anos. Recompensa milionária para quem tiver informações." Carol não acreditou. Ela era a Carolina Albuquerque? A herdeira desaparecida? Como assim? E naquele momento, ela percebeu que a sua vida era uma grande mentira. Que nada do que ela acreditava era verdade. E que a verdade, quando finalmente revelada, seria muito mais chocante e perigosa do que ela jamais poderia imaginar. Quem eram seus pais de verdade, afinal? Por que a abandonaram? E o que tudo isso tinha a ver com o Gabizinho, a Verônica e o delegado? Carol não acreditava no que lia. Ela, Carolina Albuquerque, a herdeira sumida? Aquela vida toda, a favela, o Ricardo, tudo uma mentira? O delegado esperava uma reação, mas ela só conseguia olhar para o papel, sem entender nada. "Eu sei que é difícil de acreditar", ele disse, a voz calma, "mas é a verdade. Seus pais te procuram há anos. Eles nunca desistiram de você." Nesse momento, Marcelo se aproximou, a cara fechada. "Que palhaçada é essa? Que história é essa de herdeira sumida?" O delegado suspirou. "Marcelo, a situação é mais complicada do que você imagina. A Carol não é quem ela pensa que é. E o Gabizinho?" Antes que ele pudesse terminar a frase, um barulho de sirene ecoou lá fora. Várias viaturas da polícia cercaram o galpão. O delegado arregalou os olhos. "Merda! Eles nos encontraram!" E de repente, a porta do galpão foi arrombada de novo. Mas dessa vez, não era a polícia. Era um grupo de homens armados, vestidos de preto. Com máscaras cobrindo o rosto. "Cadê a Carolina Albuquerque?" gritou um deles, com uma voz grossa e ameaçadora. Marcelo puxou Carol para trás dele, protegendo-a. "Quem são vocês? O que vocês querem?" Os homens armados não responderam. Começaram a atirar para todo lado. Um tiroteio começou. Balas voando, gritos, o cheiro de pólvora no ar.
No meio do caos, Marcelo pegou Carol pela mão e saiu correndo, desviando das balas. O delegado ficou para trás, trocando tiros com os bandidos. Eles correram para fora do galpão, em direção à favela. Entraram num beco estreito, se escondendo atrás de um muro. "Quem são esses caras?" perguntou Carol, com a voz tremendo. Marcelo respirou fundo. "Eu não sei, mas uma coisa é certa. Eles querem você." Eles continuaram correndo, se escondendo, tentando escapar dos homens armados. A favela virou um campo de batalha. Crianças chorando, moradores apavorados, a violência tomando conta de tudo. De repente, eles se viram cercados. Os homens armados os encurralaram num beco sem saída. "Acabou, Carolina!" disse o líder dos bandidos, tirando a máscara. "Você vai voltar para casa, querendo ou não." E quando ele tirou a máscara, Carol teve um choque. Ela conhecia aquele rosto. Era o seu pai. O pai que ela achava que estava procurando por ela. O pai que, na verdade, estava tentando matá-la. "Por que você está fazendo isso?" O pai dela deu um sorriso frio. "Porque você é uma ameaça, Carolina." E então ele apontou a arma para a cabeça dela. Mas antes que ele pudesse atirar, um grito ecoou no beco. Um grito desesperado. "Pai, não faz isso!" Todos se viraram e lá estava Verônica, viva, correndo em direção a eles. Verônica, chocada. "Como você tá viva?" Verônica ignorou a pergunta. Correu até o pai dela e se jogou na frente da Carol. "Não atira nela, pai. Atira em mim." E então a verdade veio à tona. A verdade que ninguém esperava. Verônica não era a ex-namorada louca do Marcelo. Verônica era a irmã de Carol. O pai delas hesitou. Olhou para Verônica, com a arma na mão. E então tomou uma decisão. Ele abaixou a arma. "Eu não posso fazer isso", ele disse, a voz embargada. "Eu não posso matar minhas filhas." E naquele momento, tudo mudou. A história virou de cabeça para baixo e Carol percebeu que a sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Um rumo que ela nunca poderia ter imaginado. Mas o que o pai queria dizer com "você sabe demais"? E agora que estava tudo revelado, qual seria o destino dela e do Gabizinho? "Eu não posso fazer isso", disse o pai dela, a voz embargada. "Eu não posso matar minhas filhas." E naquele momento, o mundo de Carol virou de ponta cabeça de novo. Irmã? A Verônica, aquela cobra, era a irmã dela? Não podia ser verdade. Mas a cara de sofrimento do pai, o olhar desesperado da Verônica, tudo indicava que sim. "Por que você nunca me contou?" perguntou Carol com a voz tremendo. "Por que você me abandonou?" O pai dela suspirou com os olhos cheios de lágrimas. "Foi para proteger você, minha filha. Proteger de mim." E aí ele começou a contar a história. Uma história de poder, ganância e traição. Uma história que envolvia a família Albuquerque, o passado sombrio do pai e a razão pela qual ele tinha que manter Carol longe de tudo isso. "Seus avós eram gente muito poderosa", começou ele, a voz baixa. "Tinham dinheiro, influência, tudo o que se pode imaginar. Mas eles também eram cruéis, gananciosos. E eu era o filho bastardo, o que não tinha direito a nada." Ele continuou contando que quando os avós morreram, a herança foi toda para o filho legítimo, o pai da Verônica. Ele, revoltado, planejou se vingar. E para isso precisava de uma herdeira, uma filha que pudesse manipular, usar para conseguir o que queria. "Eu te sequestrei, Carol, quando você era bebê. Eu ia te usar para tomar a herança dos seus tios. Mas aí eu me apaixonei por você.
Eu não podia fazer isso com você. Eu não podia te usar. Então, ele decidiu entregar Carol para uma família humilde para que ela pudesse ter uma vida normal, longe daquele mundo de horror. Ele pagou uma grana para essa família, para que cuidassem dela como se fosse filha, e sumiu. Eu te observei de longe, Carol, sempre. Eu sabia que você estava bem. Mas aí a Verônica descobriu a verdade. Ela descobriu que você era a herdeira, e ela queria você morta, para que a herança ficasse toda para ela. Carol não conseguia acreditar. A Verônica, a irmã dela, tinha mandado matá-la. Por dinheiro, não era possível. É verdade? Perguntou Carol, olhando para Verônica. Você queria me matar? Verônica baixou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas. Eu... Tava desesperada, Carol. Eu não queria perder tudo. Eu não queria voltar a ser pobre. E aí, aconteceu o impensável. Verônica pegou a arma do pai e apontou para a própria cabeça. Eu não aguento mais, gritou ela, chorando. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais ser a vilã da história. E antes que alguém pudesse fazer alguma coisa, ela apertou o gatilho. Um tiro, um grito, silêncio. Verônica caiu no chão, morta. O pai dela se ajoelhou ao lado do corpo da filha, chorando desesperadamente. Carol ficou paralisada, sem saber o que fazer. A irmã dela tinha acabado de se matar na frente dela. Era demais para suportar. De repente, um grito agudo cortou o silêncio. Um grito de bebê. Era o Gabizinho. Carol olhou para o bebê com os olhos cheios de lágrimas. O que ia ser deles agora? Quem ia cuidar deles? E foi aí que ela percebeu. Ela não estava sozinha. Tinha o Marcelo. Ela olhou para ele, procurando por consolo. Mas o Marcelo não estava lá. Ela olhou em volta, desesperada. Onde ele tinha ido? E foi aí que ela viu, na mão do Marcelo, um envelope. O mesmo envelope que o delegado tinha, empregado para ela. O envelope com a foto dela e da família Albuquerque. Mas o envelope estava aberto, e a foto tinha sumido. E foi aí que a ficha caiu. O Marcelo, ele sabia de tudo. Ele sabia que ela era a herdeira, e ele queria a herança para ele. Carol olhou para a porta do galpão de onde o Marcelo tinha saído e viu, no chão, um bilhete rabiscado com a letra dele. Me desculpa, Carol, mas eu preciso fazer isso. Pelo Gabizinho, pela nossa vida. Eu te amo, mas o dinheiro fala. Mais alto, e no bilhete uma frase final. Uma frase que gelou o sangue de Carol. O Gabizinho não é seu filho, ele é meu. O Gabizinho não é seu filho, ele é meu. Meu sangue gelou. Como assim, meu? O Marcelo, aquele traste, tinha me enganado esse tempo todo, usado a mim e ao Gabizinho para dar o golpe. A raiva subiu, queimando por dentro. Ele ia pagar caro, mas antes, o Gabizinho. Onde ele estava? Olhei em volta, desesperada. Nada. Só o corpo da Verônica. O pai chorando. O bilhete no chão. Um frio na barriga. Ele tinha levado meu filho. Onde ele tá? Onde você escondeu o Gabizinho, seu monstro? Gritei pro meu pai com a voz embargada. Ele me olhou sem entender nada. Do que você tá falando, Carolina? Quem é Gabizinho? Ele não sabia de nada. Ele era só um velho louco, arrependido dos seus crimes. Mas o Marcelo? Ah, o Marcelo ia sentir a minha fúria. Saí correndo do galpão sem rumo. Precisava encontrar o Marcelo. Precisava salvar o meu filho. Mas para onde ir? Onde procurar? De repente, uma luz. Uma lembrança. O Marcelo tinha me falado de um lugar. Um lugar seguro, onde ele se escondia quando era mais novo. Uma casa velha, abandonada no alto do morro.
Corri o mais rápido que pude, subindo o morro, tropeçando nas pedras, ignorando a dor nos pés. Precisava chegar lá. Precisava salvar o Gabizinho. Cheguei na casa, ofegante. A porta estava aberta. Entrei, com o coração na boca. Marcelo, cadê você? Cadê o Gabizinho? Silêncio. De repente, um choro de bebê. Vinha de um quarto, no fundo da casa. Corri pro quarto, tremendo. Abri a porta e... a cena me paralisou. O Marcelo estava lá, sentado numa cadeira, com o Gabizinho no colo. Mas ele não estava sozinho. Do lado dele, sentada no chão, amordaçada e amarrada, estava a minha mãe. A minha mãe de verdade. A mãe que eu achava que tinha me abandonado. A mãe que eu tinha procurado a vida inteira. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Tentou falar alguma coisa, mas a mordaça impedia. E foi aí que o Marcelo falou. Que bom que você chegou, Carolina. Estava esperando por você. Ele sorriu. Um sorriso frio, cruel. Sabe, eu sempre soube quem você era. Desde o começo. Eu só precisava de uma prova. E a Verônica me deu essa prova. Me contou tudo sobre você, sobre a sua família, sobre a sua herança. Ele fez uma pausa, me olhando nos olhos. E sobre o Gabizinho. Ele não é meu filho, Carolina. Ele é seu. Meu mundo desabou de novo. O Gabizinho era meu filho. Mas quem era o pai? E então o Marcelo revelou a verdade. O pai do Gabizinho é o seu pai. Um choque tão forte que me fez cambalear. Não podia ser verdade. Meu pai, comigo. E então o Marcelo riu, uma risada alta, estridente. Eu sei, é nojento, mas é a verdade. E agora, vocês dois vão pagar por isso. Ele se levantou, com o Gabizinho nos braços. Adeus, Carolina. Foi bom te conhecer. E então, ele fez o impensável. Ele jogou o Gabizinho pela janela. Um grito meu, um grito de dor, de desespero. Corri para a janela, desesperada. Olhei para baixo e vi. Vi o corpo do Gabizinho no chão. E vi o meu pai correndo para pegar o bebê. E vi o delegado chegando com a polícia. E vi o Marcelo apontando uma arma para minha cabeça. É o fim, Carolina. Agora você vai morrer. Mas antes que ele pudesse atirar, uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Não, Marcelo. Ela não vai morrer. Todos se viraram. E lá estava, parada na porta do quarto. Uma mulher. Uma mulher elegante, rica, poderosa. Uma mulher que eu nunca tinha visto na vida. Quem é você? Perguntou Marcelo, com a voz tremendo. A mulher sorriu. Um sorriso frio, calculista. Eu sou a mãe, Marcelo, e eu vim te buscar. A mãe do Marcelo. Quem era essa mulher? Ela se aproximou, com um olhar frio. Você não me conhece, Carolina, mas eu te conheço muito bem. Sei de tudo que você fez, de tudo que você passou. Marcelo tremia. Mãe, que você está fazendo aqui? Eu te disse para ficar longe disso. A mulher ignorou o filho. Pegou uma arma da bolsa e apontou para ele. Você me decepcionou, Marcelo. Eu te dei tudo, te ensinei tudo, e você jogou tudo fora por essa qualquer. E atirou. Sem hesitar. Marcelo caiu no chão, morto. Olhei para o corpo dele, sem acreditar. Mais uma morte. Mais uma tragédia. A mulher se virou para mim. Não se preocupe, Carolina. Ele já teve o que merecia. Agora é a sua vez. Ela ia atirar, mas o delegado apareceu, como um raio. Trocou tiros com a mulher,
salvando a minha vida. No meio da confusão, consegui pegar o Gabizinho no colo. Ele estava vivo. Meu filho, meu pequeno milagre. A polícia chegou e prendeu a mulher. O delegado se aproximou de mim com um olhar triste. Eu sinto muito, Carolina. Você passou por tanta coisa. Eu não conseguia falar. Só conseguia abraçar o meu filho, com força. No fim das contas, descobri toda a verdade. A mulher era uma criminosa, uma mafiosa. Ela tinha usado Marcelo a vida toda para fazer seus trabalhos sujos. Mas ele tinha se apaixonado por mim e queria sair dessa vida. Por isso, ela o matou. E o Gabizinho, ele era meu filho mesmo. O pai, meu pai, aquele monstro. Uma história horrível que eu nunca vou esquecer. Depois de tudo, consegui reencontrar a minha família de verdade. Meus pais, meus irmãos, eles me receberam de braços abertos. Finalmente, eu tinha um lar, mas a vida nunca mais seria a mesma. As cicatrizes daquele passado sombrio sempre estariam comigo. Mas eu tinha o Gabizinho, e por ele eu ia lutar para ser feliz. Ainda bem que tudo acabou. Ou será que não? Algo me diz que essa história ainda não terminou. Que segredos ainda estão escondidos, esperando para serem revelados? O que será que vem por aí? Só o tempo dirá. E agora presta atenção. Você precisa se inscrever agora no canal. É a sua obrigação. Não perca as próximas histórias inacreditáveis que vão te deixar de queixo caído. Esmague o botão de like agora. Mostre que você é um fã de verdade. Esse é o momento de alimentar o algoritmo e garantir que o canal continue bombando. E não para por aí. Inunde a seção de comentários com suas reações. Eu quero saber o que você achou do final. Quais são as suas teorias? O que acontecerá com a Carolina e o Gabizinho? E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Se você chegou até aqui, você é um verdadeiro fã. Então demonstre o seu apoio. Vamos lá, eu conto com você.